Bem, de volta. Dos três eixos da cadeia de suprimentos, o que parece não estar tendo atenção adequada nas empresas é o de pessoas. Pelo menos é o que está aparecendo aqui nessa conversa, né? As empresas estão sempre se queixando que o mercado não tem profissionais com qualificação necessária, suas necessidades. Mas isso também não é uma responsabilidade das empresas, qualificar pessoal? Vamos voltar a conversar aqui com nossos convidados. É ou não é? Com certeza. Então, como é que isso é tratado lá no PDF, Carlos Jorge? Arthur, o que a gente fala muito para as empresas é que assim, a pessoa naturalmente chega à empresa com algum conhecimento, alguma formação, alguma experiência. Mas ela não pode manter aquela experiência o resto da vida, ela precisa se desenvolver, né? Então, vai ter algumas pessoas que vão buscar esse desenvolvimento de forma autônoma, porque é natural nessas pessoas, elas buscam naturalmente, assim como tem também aquelas pessoas que a empresa estimula e que a empresa também proporciona cursos, enfim. O que a gente sempre deixa muito claro para os empresários é que a empresa precisa de diversas formas contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Até porque a capacitação das pessoas precisa estar alinhada à estratégia da empresa. Porque a pessoa pode ter um interesse particular e ela está trabalhando uma formação, por exemplo, a pessoa está fazendo um MBA, ou um mestrado, alguma coisa assim, porque particularmente ela tem interesse, ela gosta daquele assunto, quer se desenvolver, mas isso não necessariamente está alinhado à estratégia da empresa. E então, para que haja de fato um casamento, é interessante que, uma vez que a empresa definiu a sua estratégia de crescimento, sua estratégia de expansão, ela comece a proporcionar para a sua equipe capacitações, formações alinhadas a essa estratégia, para que de fato todo esse preparo das pessoas da organização dê base para que ela consiga tornar aquela estratégia em prática. Mas isso acontece normalmente, Vera, de ter esse alinhamento. Porque a gente sabe também o seguinte, quando você faz lá o planejamento estratégico, aí você define algumas políticas de qualificação de pessoas, aí faz um desdobramento, aparecem os cursos, mas sempre alguém aparece assim, não, mas eu preciso fazer isso aqui. Como é que é tratado isso? Não, em geral, as grandes organizações têm estratégias bem claras de desenvolvimento, alinhadas com sua estratégia, né? Eu não consigo avaliar as empresas médias e pequenas, que eu acho que é isso que o Carlos Jorge traz, que eu acho que é relevante. Custa menos, no meu ponto de vista, do que o empresário acha. Sim. E se ele muda a forma dele de pensar, o modelo dele de pensar de que é custo para investimento, ele ganha muito. Porque ele tem uma oferta grande, né? Eu acho que existe ofertas importantes de qualidade no mercado, aqui no mercado maranhense, de grandes treinamentos e escolas formativas, etc. E ele só precisa entender que ele precisa de algum orçamento para investir. Então, eu acho que esse talvez seja um dos grandes gargalos na formação de fornecedores, porque se você faz uma formação para o dono, né, para o gestor e tal, ele vai enfrentar um problema com a equipe dele. E aí é muito interessante, porque o que ele faz? Ele fala assim, o mercado não oferece. E ele não cria um espaço de formação. E ele faz uma coisa que é muito ruim, que sobe o requisito do cargo para um salário baixo. Então ele nunca vai encontrar, é uma conta que não fecha. Uhum. Porque quem está com alto requisito, ele vai querer um salário maior. E daí a importância de ter alguém de recursos humanos que saiba constituir isso para ajudar ele. Mas as universidades corporativas, elas conseguem suprir essa lacuna? Se elas forem bem desenhadas, né, com conjuntos de competências necessárias para as funções e etc., atrelado com a estratégia do negócio, sim, né, consegue. E aí uma pergunta que eu queria te fazer, Carlos Jorge, nesse processo de qualificação de fornecedores, né, que é importante na cadeia de suprimentos, como é que vocês detectam, existe um diálogo com os potenciais clientes sobre as necessidades de qualificação? Sim. Como é que é feito isso? Na verdade, isso é uma conversa constante, né? A gente conversa, como você falou, com os potenciais clientes
identifica com eles quais são os gaps de desempenho, de desenvolvimento, e a partir daí a gente começa a trabalhar com os fornecedores. E essa é uma das vantagens do PDF estar dentro do sistema FIEMA, que a gente conta com boas instituições para formar mão de obra, né? Então nós temos desde o SESI, que vem com a formação inicial, né, ensino fundamental, ensino médio. Então o PDF também está tirando pessoas lá dessas escolas, do SESI e tudo mais? Ex-alunos que eu falo, ex-alunos. O PDF não, as empresas Sim, ligadas claro, a nós sim. As empresas ligadas ao PDF. Fazem sim. Então, a gente trabalha muito com o SESI, o próprio Senai, também com formação técnica e formação continuada, e o Instituto Evaldo Lodge, que aí já trabalha mais níveis de gestão, administração, contabilidade, enfim. Então, o que a gente vem fazendo é justamente essa conexão, criar essa conexão entre quem tem a demanda e o que ele vê de deficiências e quem tem a capacidade de prover formação, porque assim, no fundo o PDF ele é um grande veículo de conexão, né? Nós temos um programa que é o ProCem, mas não é um programa que resolve tudo. Ele resolve boa parte da gestão das empresas. Mas competências mais técnicas e outros detalhes, a gente lança a mão dessas instituições dentro do sistema FIEMA para poder qualificar as empresas locais, os fornecedores. Legal, muito bom. Agora, você falou uma coisa interessante, a questão das pequenas, as médias e grandes negócios, e grandes empresas, né? E parece que para cada uma delas tem que ter uma estratégia diferente. Agora, mesmo nas pequenas empresas, você nota quando há uma estratégia de qualificação de pessoas, né? Totalmente. Você A pode dar gente algum exemplo aí? entende, a gente vê na ponta. Acho que tem um exemplo, né? Não vou citar o nome, mas existe uma cadeia de farmácia que opera aqui, que a gente entra nela e você vê claramente que existe uma estratégia pela forma que as pessoas se movimentam nas suas multitarefas, pela forma que você é atendido e por mecanismos de avaliação desse atendimento. Então, você vê uma dinâmica que, por exemplo, você vai em outra rede de farmácia e você já encontra aquelas pessoas, são mesmas funções, mesmo setor, e você já não encontra o mesmo nível de engajamento e disposição de servir que aquelas pessoas que trabalham. Tem uma coisa interessante que me parece que é uma tendência, né, para as empresas serem competitivas, de que as pessoas se tornem multitarefas. Mas me parece que em muitas empresas acaba que essa questão do multitarefa é mais para reduzir custos do que realmente para dar eficiência. É isso mesmo? Depende da estratégia. Eu acho que existe sempre um imperativo dentro das organizações de redução de custo, porque essa é, no final das contas, o que conta, né? É o que faz com que as organizações cresçam, etc. Eu diria, assim, otimizar os custos, né? Porque assim, então não é reduzir por reduzir, mas otimizar. Uma alternativa é potencializar a capacidade humana de realmente fazer várias coisas, né? O trabalho repetitivo, muito repetitivo, já foi muitas vezes questionado. Acho que o ponto tem muito mais a ver numa pergunta de como eu engajo e motivo as pessoas que trabalham para mim na minha estratégia. Como eu incluo essas pessoas para que elas deem o melhor de si. É a resposta a essas perguntas. É a motivação, né? Exatamente. E aí tem uma série de questões relacionadas à remuneração em si, que precisa real, material, porque na verdade a gente trabalha para construir nossos sonhos. Nós temos famílias, nós queremos estudar, viajar, enfim. E existe toda uma questão de eu pertencer. Né? Porque assim, existem duas coisas que são básicas da psique humana. Uma é a minha necessidade de ser única e a outra a minha necessidade de pertencer. Liderar é sobre colocar essas duas coisas juntas. Essa que é a arte. Não tem outra forma. É uma boa forma de a gente terminar essa conversa maravilhosa aqui. Todos os assuntos interessantes, a gente acaba o programa e diz, já acabou? Já está acabando, gente. Carlos Jorge, você tem alguma coisa para complementar? Que já...
Sim, só agradecer mais uma vez a oportunidade, convidar as empresas que ainda não conhecem o PDF para ingressarem no programa. O nosso objetivo é desenvolver fornecedores locais, é gerar oportunidade de negócio. O PDF é um programa que já tem 23 anos, então é um programa bem consolidado, bem robusto. Cada vez mais a gente tem gerado oportunidades de negócios e isso, no fundo, para nós é muito interessante, muito estimulante, porque quando a gente gera oportunidade de negócio e quando uma empresa maranhense fecha negócio, a gente, no fundo, está desenvolvendo nosso estado. É isso mesmo. Vera. Eu quero agradecer mais uma vez, Arthur, o convite. E assim, eu espero que esse programa, né, que no final, quem nos assista, vire e fale assim, preciso pensar melhor sobre a minha estratégia de pessoas. Já vou ficar muito feliz. Na verdade, a gente trouxe um tema aqui, né, que para as empresas todas repensarem. Quem não já... Não, a gente começa falando assim, você conhece supply chain? Se não conhece, a gente está apresentando um pedacinho aqui e dando aquela visão mais ampla do que é o supply chain. E agradecer muito aqui essa contribuição valiosa do Carlos Jorge e da Vera mais uma vez. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócio na Pauta é um oferecimento da Cimento Bravo. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.